Boa noite! Entra no ar a voz do Evangelho. Como foi dito na chamada do vídeo, eu quero refletir nesta noite. Gênesis capítulo de número 34, versículo 14. Tem por título um chefe de família que andou, seguiu, caminhou no passo do gado e das crianças ou os meninos. Ora, passa o meu Senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, conforme o passo dos meninos, até que chegue o meu Senhor em Seir. Aqui está, nesse contexto bíblico, fala sobre famílias. Como estamos no mês de maio, que dita sobre família, até porque o dia da família ou das famílias é todos os dias. Escolheram esse mês de maio, mas é todos os dias. Esse contexto fala de reencontro de dois irmãos, de Jacó e seu irmão Esaú. Eles tinham uma rincha, uma briga, porque Jacó roubou a bênção de Esaú. E Jacó sempre foi tido como um enganador, usurpador, o traidor. Mas, na verdade, se nós entrarmos nas entrelinhas, a sua mãe, Rebeca, ela foi a culpada também. Ela foi participativa do erro de Jacó. Porque ela foi ao campo, conversou com Esaú, pegou a caça, e ela também foi uma trapaceira. É lamentável dizer, mas esta é a verdade. Uma mãe trapaceira. Ajudou o filho Jacó a ser trapaceiro, a ser mentiroso, a ser enganador. E criou-se essa intriga entre os dois irmãos, a ponto de Jacó fugir. Tornou-se um fugitivo do irmão. Mas o que eu quero dizer é que Jacó, nessa estrada da vida, o qual ele fugiu, ele teve um encontro com Deus. Ele viu uma escada, ele teve um sonho, ele viu a escada, cujo os anjos desciam e subiam. Ele teve um encontro ali com o Senhor, um sonho. E de lá para cá, ele foi mudado. O pensamento dele mudou. Ele casou-se, teve filhos, formou uma família. E continuou a caminhada dele. Mas o que eu aprendo aqui com esse chefe de família, esse patriarca, esse supridor? Ele agora, aqui no capítulo 14, ele diz: ora, passe o meu Senhor diante da face de seu servo.
ele mais o irmão tiveram um encontro. Ele temeu quando soube que Esaú ia ao encontro dele. Ele pensou que Esaú ia matá-lo, ia destruir a sua família. Tanto é que ele dividiu a sua família para um lado, para o outro, separou. Até nisso Jacó foi sábio, ele foi estrategista. O chefe de família, o dono da casa, o patriarca, ele tem que ter sabedoria, ele tem que ser estratégico. E Jacó foi estratégico para defender a família, para brindar a família com segurança, com guarnição, com proteção. Mas graças a Deus, isso tudo teve um encontro feliz. Ele apresentou as mulheres, as crianças, ambos apresentaram, se abraçaram, se beijaram, trocaram conversas. Mas esse capítulo 14, esse versículo 14 que me chama a atenção. Ele diz aqui: e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado. O passo do gado é aquela batida. O gado tem aquela batida. O perigo de uma manada, de um grupo de gado, é quando eles ouvem um barulho, ou quando eles estranham alguma coisa, eles espantam e podem se tornar perigosos. Esse é o perigo. Mas até então, Jacó estava seguindo no passo do gado, tranquilamente, serenamente, em paz. Já Esaú, com pressa, afoito. Esaú queria chegar, porque queria chegar. Eu quero te dizer aí do outro lado, que muitas das vezes a pressa não é boa conselheira. Sim, às vezes há motivos que nós temos que apressar, sim, mas outro não. No caso de Jacó, ele se preocupou com a família. A família para Jacó era o seu bem maior. Olha o que ele vai dizer aqui. Olha o cuidado desse chefe de família. Olha o cuidado desse patriarca, deste homem. Ele já não tinha mais aquele pensamento de trapaceiro, de traidor, de enganador. Lembramos que foi a mãe dele, Rebeca, que foi a culpada. Jacó, ele foi uma vítima da mãe por errar. Esta é a verdade. Rebeca criou um mal-estar entre os dois irmãos, ao ponto de Esaú querer persegui-lo para matá-lo. É o que está escrito aqui, a gente tem que... Mas, voltando ao versículo 14, olha o que ele disse aqui. Ele diz: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, isso foi Esaú que disse. Esaú estava apressado, com pressa, de chegar no seu destino. Porém, ele lhe disse: ele quem? Jacó. Meu senhor, sabe que esses filhos são terros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. E se afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ele também teve preocupação com o seu bem, as suas criações, porque na verdade as criações eram para alimentar a sua família, alimentar as crianças,
não deixar passar falta, não deixar as crianças passar dificuldade, passar fome, mas ele tinha que cuidar das suas criações. O provedor é isso. O homem provedor, o patriarca, o chefe da casa. Ele se preocupa não só com ele, mas ele se preocupa com a família, em trazer bem-estar para o lar, para a casa. Ele não deixa faltar o alimento na despensa. Ele não deixa faltar o alimento para os filhos, para a esposa. Não. Porque se isso acontecer, ele é um péssimo chefe de casa, ele é um péssimo marido, ele é um péssimo pai. É onde que eu quero chegar sobre a situação de Jacó. Ele mudou da água para o vinho. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. E quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida muda, transforma do ruim para o bom. É o que Jacó nos ensina aqui. Um chefe de família padrão, um chefe de família exemplar. E ele vai dizer: conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chega a meu Senhor em Seir. É aquele negócio, né? Jacó, olha, disse para o irmão: olha, você pode ir, você cuida da sua vida, deixa eu aqui para trás. Da mesma forma, isso é uma suposição, tá? É uma conjecturação. Só deve ter pensado assim: bom, da mesma forma que ele vai chegar com pressa, eu vou chegar no passo do gado e no passo das crianças e dos meninos. Ou seja, devagar. O gado, na verdade, ele sabe aonde vai buscar alimento. Vocês já olharam numa serra, no morro, aquelas caminhadas do gado? Porque eles ali sabem que ali tem alimento para eles comer, se alimentar, se fartar. Eles não têm pressa. Então, Jacó ele não teve pressa, porque se ele sabia que se acompanhasse o pensamento do irmão, o pensamento de Esaú, corria perigo. O gado ia morrer, os filhos iam morrer, a família toda seria danificada. Então, talvez poderia sobrar Jacó, talvez. Mas ele pensou na família. Então, meu querido, minha querida, pensa nos seus. Dá o de melhor para a sua família. Dá o de melhor. Faz o melhor, porque o ótimo quem faz é Deus. E não tenha pressa. Diz o ditado que devagar também chega ao longe. Muitas das vezes a pressa faz com que nós venhamos a tropeçar, cair. Pode levantar, como pode não levantar. Ainda mais depois que passa dos 60 anos. É esta a verdade. Como jovem também. Amém? Que Deus, pois, nesta noite possa te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui convidar o meu neto, o câmera Paulo Victor, que está sempre nos ajudando. Ele vai aqui orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Por certo, pode trazer um aviso. Pastor, meu filho, Deus te abençoe. Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Então, oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, abençoa, Senhor, esse canal, Senhor, abençoa essas pessoas, Senhor. Amém, Jesus. Com dificuldade, Senhor. Não deixe Deus. elas entrar em tentação, Senhor. Por favor, Senhor, livrar-las do mal, Senhor. Abençoa, por favor, Pai. Senhor, abre a mente dela a cada dia, Senhor. E abençoa Cuida de elas, nós. Senhor. E cuida da gente, Senhor. Ajuda-nos. E faça como
o passe bugado, Senhor. Muito Sim, obrigado. meu Deus. Para a gente ficar Nós de sabemos vigia. que Muito vamos chegar lá Em nome de com a Jesus. tua ajuda, Senhor Amém. Deus, como fez Jacó. Bom, galera, então, tenho duas novidades para vocês. Bom, a primeira é porque amanhã, às 9h30 da noite, teremos o canal Mobilidades BFRJ, Baixada Fluminense e Rio de Janeiro. Bom, o horário é às 9h30 da noite. A gente vai abordar um tema de empresa da Flores, as primeiras linhas dela e a história dela completa, e os consórcios dela, que ela tem vários consórcios, quem mora aqui na Baixada sabe. E a gente vai falar sobre as linhas de Petrópolis, galera, ó, tá? Tá muito bom esse vídeo que vai ficar. Bom, é isso, galera. Antes de eu me esquecendo, a segunda novidade é sábado. Ou sábado, acho que domingo não, mas a gente vai ver direitinho a data. Sábado vai ter novidades aqui com a irmã Tayane. Bom, e você já sabe, quinta-feira, às 9h da noite, estaremos aqui. Não, 8h. A gente teve uma estratégia de horário, né? E vai ser 8h da noite. Bom, galera, um abraço para vocês e com a voz do Evangelho! É isso aí, compartilha com ele esse canal de mobilidade, é muito bom. Está sempre atualizando sobre o horário dos ônibus, sobre o trânsito. Então, Paulo Vitor está sempre aí atualizado nesta área. E esse é o canal também mobilidade na área aqui da Baixada Fluminense. Tá bom, gente? Até quinta-feira, se assim Deus o permitir. Até lá e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau!